Há fronteiras silenciosas, onde a natureza há muito tempo parece ter decidido que o ser humano deve avançar com cuidado. Mesmo assim, seguimos em frente. Hoje percorremos esses limites do silêncio pesado de uma cidade abandonada na Rússia, ao fogo azul que nasce de vulcões na Indonésia. Encontraremos obras de engenharia suspensas no impossível e fenômenos naturais que desafiam a razão. Bem-vindos a lugares onde a realidade parece mudar de forma. Qual deles ficará consigo até ao fim? Fortes Marítimos Maunsell, Reino Unido. 7 estruturas de aço erguem-se no estuário do Tamisa como velhos sentinelas de uma guerra que o tempo foi empurrando para longe. Estas antigas máquinas de defesa, hoje marcadas pela ferrugem e pelo sal, têm uma presença estranha no horizonte, quase como sombras industriais perdidas no mar. Durante décadas, este conjunto de ferro serviu de abrigo a soldados isolados, acolheu rádios piratas e acabou ligado à história curiosa da micronação de Sealand. Ver estas torres envoltas no nevoeiro denso do Mar do Norte é sentir que o passado ainda resiste preso ao metal sem se deixar levar pelas ondas. Mas até o aço tem o seu limite. Em 2026, a força do mar continua a desgastar estas estruturas, tornando qualquer tentativa de aproximação muito perigosa, sobretudo pela fragilidade das bases corroídas. Estar diante delas é perceber de forma clara como as grandes ambições humanas podem tornar-se pequenas perante a paciência do oceano. O lugar transmite uma solidão profunda, quase absoluta. E fica a pergunta: teria coragem de passar uma noite suspenso sobre esta água fria, ouvindo apenas o vento a bater no metal antigo? Rio Qiantang, China. O silêncio nas margens do rio Qiantang pode enganar facilmente quem chega sem conhecer este fenômeno. De um momento para o outro, ouve-se um estrondo profundo como se uma força enorme viesse a caminho. É a chegada do chamado Dragão de Prata. Não se trata de uma maré comum, mas de uma parede de água que pode atingir vários metros de altura e avançar contra a corrente com uma energia impressionante. Barcos, margens e estruturas parecem pequenos perante essa massa em movimento. É uma das demonstrações mais fortes do oceano a entrar terra adentro, sentida no corpo, antes mesmo de ser compreendida. O que tem chamado a atenção nos últimos tempos são também os desenhos que surgem na superfície da água, captados do alto por drones.
As formas parecem escamas em movimento, organizadas por uma ordem natural, difícil de explicar à primeira vista. O rio mostra assim a sua força em ciclos antigos, sem se deixar dominar por muros, barragens ou planos humanos. Perante aquela frente de água a avançar com tanta intensidade, fica uma pergunta simples: seria o medo a prender-nos ao lugar, ou a admiração por assistir a algo tão poderoso e belo ao mesmo tempo? Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, Estados Unidos. Caminhar pelo Parque Nacional dos Vulcões do Havaí é assistir à Terra ainda em formação. Aqui a paisagem parece mudar com o passar das noites, moldada pelo avanço lento da rocha incandescente. O contraste impressiona: de um lado, campos escuros de lava endurecida, do outro, florestas tropicais que encontram vida nas cinzas deixadas pelo fogo. Ver o brilho alaranjado do magma sob um céu cheio de estrelas é uma experiência difícil de esquecer. Recorda-nos que por baixo dos nossos pés existe uma força antiga, quente e constante, que nunca deixou verdadeiramente de trabalhar. Em 2026, a atividade geológica voltou a revelar novos túneis de lava, verdadeiras galerias subterrâneas abertas por antigos rios de fogo. Entrar nesses espaços é aproximar-se das entranhas da ilha, onde o calor que sai das fendas e o vapor no ar impõem respeito imediato. Tudo ali nos faz sentir pequenos perante a dimensão do tempo geológico. Ao caminhar sobre essa crosta escura de rocha, sabendo que por baixo a lava pode continuar a mover-se, a pergunta surge: naturalmente estaríamos a dominar a natureza ou apenas a receber dela uma breve autorização para passar? Cenote Angelita, México. Descemos agora até um lugar que parece contrariar aquilo que esperamos encontrar debaixo de água, o Cenote Angelita. A cerca de 30 metros de profundidade, a natureza revela uma cena rara, quase silenciosa, demais para ser real, um rio dentro do próprio cenote. Há uma espécie de neblina suspensa, troncos caídos, e uma atmosfera carregada de mistério, capaz de prender a atenção desde o primeiro instante. A ciência explica este fenômeno como uma camada densa de sulfureto de hidrogênio, mas a sensação é outra. Ali embaixo parece que entramos num espaço antigo ligado ao Xibalbá, o mundo subterrâneo dos maias. Mergulhar neste cenote vai muito além de uma simples experiência de aventura. O corpo atravessa uma nuvem espessa e entra num ambiente de sombras onde tudo parece parado há muitos séculos. Angelita recorda-nos que alguns dos maiores segredos da Terra não estão longe no céu, mas escondidos debaixo dos nossos pés.
É um lugar que mexe com a percepção e obriga a respeitar a profundidade, o silêncio e o desconhecido. Teria coragem de descer até essa escuridão para descobrir o que o fundo guarda, ou preferia ficar à margem seguro sob a luz do sol? Igreja de Abuna Yematagu, Etiópia. Esqueça os templos cheios de luxo. A igreja de Abuna Yematagu é talvez um dos lugares de culto mais extremos do mundo. Foi escavada à mão numa torre de arenito a mais de 2.500 metros de altitude, no norte da Etiópia. Para lá chegar, não há cordas nem arnês para facilitar o caminho. A subida faz-se pela rocha, usando mãos e pés apoiados em pequenas cavidades gastas por séculos de passagem. É uma verdadeira prova de fé e de coragem. Lá no alto, os frescos do século XV conservam uma beleza surpreendente, protegidos pelo ar seco e pelo isolamento do lugar. É impressionante pensar como há centenas de anos manuscritos pesados em pele de cabra foram levados até este ponto tão difícil de alcançar. Ainda hoje, os monges sobem de manhã com uma naturalidade que contrasta com o receio de muitos visitantes que param a meio do percurso para ganhar fôlego. A força deste lugar está tanto na arte guardada no interior, como no esforço necessário para chegar até ela. Abuna Yematagu é uma joia humana presa à rocha, entre a fé, a altura e o silêncio. Teria coragem de subir para ver estes tesouros de perto, ou a vertigem falaria mais alto? Lago Esmeralda de Dashaidan, China. Prepare-se, porque aquilo que aparece diante dos olhos não é o resultado de um filtro de imagem, mas uma das formas mais curiosas de beleza criadas pela própria natureza. O Lago Esmeralda nasceu de antigas zonas ligadas à extração de potássio e estende-se por cerca de 26 quilômetros quadrados, onde as águas brilham em tons de turquesa e verde intenso. Ao caminhar junto às margens brancas de sal, a paisagem ganha uma leveza quase irreal. Não admira que este cenário tão limpo e luminoso atraia realizadores e viajantes em busca de imagens raras. Mas este lugar não vive apenas da sua beleza. Tem também um grande valor ambiental e geológico. Em 2026, as regras de acesso tornaram-se mais rigorosas para proteger a crosta frágil de sal e os depósitos minerais formados pela evaporação. O Lago Esmeralda mostra que mesmo onde a indústria deixou marcas, a natureza pode transformar o espaço com uma força inesperada. É uma joia delicada que recorda uma verdade simples. Hoje o maior luxo talvez seja conservar aquilo que ainda permanece puro.
conseguiremos admirar tanta beleza sem deixar nela a nossa própria marca. Bivac Bufa de Perrero, Itália. Para quem sente vertigens, o Bivac Bufa de Perrero é um verdadeiro teste aos nervos. Este pequeno abrigo surge como uma porta improvável cravada numa parede quase vertical dos Alpes, a cerca de 2.800 metros de altitude. Herdado dos tempos da Grande Guerra, parece desafiar o bom senso e a própria gravidade. Até lá, não se chega por um caminho comum, mas por uma via ferrata que exige experiência, equipamento adequado e muita serenidade. É um refúgio levado ao limite, pensado para quem procura silêncio, distância e uma solidão que raramente se encontra. Depois de uma recente recuperação feita por especialistas alpinos, este espaço voltou a oferecer uma das vistas mais raras e impressionantes das montanhas italianas. Lá dentro não há luxo nem conforto excessivo. Há madeira, pedra, ar frio e um silêncio tão profundo que cada som parece ganhar importância. A pequena janela abre-se para um cenário imenso, onde o esforço da subida encontra a sua recompensa. Este bivac permanece como um símbolo da resistência humana perante a rocha, a altura e o tempo. Ali entre o céu e o vazio, alguns simples tábuas separam o abrigo da queda aberta da montanha. Dargavs, Rússia. O silêncio neste vale da Ossétia do Norte não parece obra do acaso, mas antes o peso de uma história que ali ficou suspensa no tempo. Ao longe, as pequenas construções brancas com telhados de ardósia em degraus poderiam lembrar uma aldeia tranquila. Mas Dargavs guarda uma realidade bem mais sombria. Trata-se de uma antiga necrópole com quase 100 túmulos, onde em tempos de epidemias, muitos doentes se isolavam para proteger as suas famílias. Esta arquitetura fala de renúncia e de comunidade. Cada abertura parece olhar para o vazio, e cada câmara conserva vestígios do passado, por vezes colocados em barcos de madeira, um detalhe que ainda intriga os historiadores. Percorrer estes caminhos sem vida desperta uma mistura de respeito profundo e desconforto silencioso. O que torna Dargavs tão marcante não é apenas a sua aparência fúnebre, mas a forma como as criptas se integram na paisagem poderosa do Cáucaso. Há uma beleza dura no contraste entre a luz do sol nas fachadas brancas e o vento que desce das montanhas.
Ali percebe-se como a distância entre o mundo dos vivos e o dos que partiram pode ser apenas uma parede de pedra. Depois de conhecer este gesto extremo de entrega à comunidade, fica a pergunta: ainda seríamos capazes de nos afastar pelo bem dos outros, ou perdemos parte desse sentido de sacrifício? Cidade de Shibam, Iêmen. No coração do deserto iemenita, a terra crua parece desafiar a gravidade, com uma elegância que atravessou os séculos. Shibam é muitas vezes vista como uma das primeiras grandes experiências de construção vertical da história. As suas torres de adobe, algumas com vários andares, erguem-se compactas e firmes, formando uma cidade que parece nascer diretamente do solo. O mais notável é que tudo isto foi feito com materiais simples adaptados ao clima e à vida local. Aquilo que hoje admiramos não é apenas beleza antiga, mas uma forma inteligente de habitar o deserto, com frescura, sombra e sentido prático. A importância de Shibam para a arquitetura histórica é enorme. Cada edifício precisa de cuidados constantes com técnicas tradicionais, que ajudam a proteger as paredes da erosão e a manter a estrutura de pé. Ver aquelas silhuetas altas recortadas contra o céu é receber uma lição serena sobre resistência cultural, construção sustentável e uso sábio dos recursos. Mesmo em 2026, Shibam continua a inspirar quem pensa o futuro das cidades, mostrando que a modernidade também pode aprender com materiais antigos. É um lugar vivo, denso e organizado, onde o ser humano encontrou uma forma notável de criar abrigo em condições difíceis. Lago Salgado de Karhan, China. Prepare-se para uma viagem verdadeiramente fora do comum. No Lago Salgado de Karhan, não circulam apenas máquinas junto à margem. Há comboios e caminhões pesados que avançam sobre uma crosta de sal com cerca de 15 metros de espessura. O que se encontra aqui é uma obra notável de engenharia civil, uma estrada de sal com aproximadamente 32 quilômetros, conhecida como a Ponte de Sai, dos 10.000 Jang, construída sem recurso a cimento ou aço. A paisagem branca ampla e brilhante parece simples à primeira vista, mas sustenta uma das ligações mais invulgares da China. E é precisamente por baixo dessa claridade quase ofuscante que se esconde uma das grandes riquezas do século XXI. Nesta região, existem enormes depósitos de cloreto de sódio e importantes reservas de lítio, muitas vezes chamado ouro branco pela sua importância nas baterias dos veículos elétricos e na tecnologia moderna. Karhan tornou-se assim um ponto relevante para a economia das energias renováveis e para a indústria móvel. É uma combinação rara entre natureza, extração mineral e alta tecnologia. A pergunta fica no ar: entraria num comboio que atravessa literalmente uma parte do futuro energético do mundo?
Cratera de gás de Darvaza, Turquemenistão. No deserto de Karakum há um fogo antigo que parece recusar-se a desaparecer. Aquilo que começou como um erro de engenharia na década de 70 acabou por rasgar o solo e abrir uma cratera incandescente que arde sem descanso há mais de 50 anos. Estar diante deste enorme buraco com cerca de 70 metros de largura é como espreitar para uma ferida aberta da própria Terra. O calor sente-se no rosto com uma força quase brusca, enquanto o som contínuo do gás a escapar enche o ar de inquietação. Ao cair da noite, a luz alaranjada domina a escuridão e transforma toda a paisagem. Este lugar conserva algo que quase desapareceu do mundo moderno: a proximidade direta com o perigo sem grande proteção entre o corpo e o abismo. Não há vedações que suavizem a experiência, nem sinais capazes de reduzir o impacto do que ali se vê. A linha entre a segurança e o vazio depende em grande parte de cada passo. Ver os insetos atraídos pela luz e consumidos no instante pelo calor extremo torna-se uma imagem forte da atração humana por aquilo que nos ultrapassa. As chamas que se movem no fundo da cratera lembram que, sob a calma aparente da areia, a Terra continua viva e cheia de energia. Glaciar Vatnajökull, Islândia. Entrar no Vatnajökull é aproximar-se de um tempo muito antigo, como se a paisagem ainda guardasse o silêncio profundo da Idade do Gelo. Esta massa imensa de gelo, a maior da Europa, esconde no seu interior verdadeiras galerias de cristal, as grutas de gelo azul. Ali a água do degelo vai abrindo formas únicas que mudam de estação para estação e nunca se repetem da mesma maneira. A gruta visitada hoje pode deixar de existir pouco tempo depois. Rodeado por aquele azul denso e translúcido, sente-se a força tranquila de um gelo tão compacto que quase parece guardar a luz dentro de si. Mas por baixo dessa calma gelada, existe uma tensão constante. Vários vulcões ativos permanecem escondidos sob a superfície branca, como se o fogo aguardasse pacientemente debaixo do gelo. Esse encontro entre calor e frio cria uma energia própria percebida em cada estalido, em cada movimento lento do glaciar. A beleza do Vatnajökull é poderosa, mas também frágil e passageira. Ela recorda-nos que o mundo está sempre a transformar-se, mesmo quando parece imóvel.
Ao ouvir o som surdo do gelo a mudar sobre a cabeça, conseguiria afastar a sensação de que tudo é temporário, ou deixaria que esse momento o envolvesse por completo. Lago Tilicho, Nepal. A quase 5.000 metros de altitude, no coração agreste da região do Annapurna, o mundo parece reduzir-se a 2 elementos: neve e silêncio. O Lago Tilicho não é apenas um destino de viagem. É um espelho turquesa colocado no limite do possível, onde o oxigênio escasseia e até falar exige esforço. Ali o ar é fino, a paisagem impõe respeito e a quietude é tão profunda que o bater do próprio coração parece acompanhar cada passo. É um dos raros lugares onde a natureza ainda conserva uma pureza difícil de encontrar, como se o tempo tivesse abrandado junto das suas águas claras. A caminhada até este lago escondido é uma verdadeira prova de resistência, daquelas que deixam para trás qualquer orgulho e obrigam o viajante a avançar apenas com vontade e paciência. Mas a recompensa surge de forma inesquecível. Os altos picos do Himalaia, refletidos numa superfície limpa quase imóvel, hoje também vista como símbolo da necessidade de proteger os glaciares. Tilicho transmite uma espécie de respeito sagrado, misturado com uma melancolia discreta perante aquilo que pode desaparecer. Valerá a pena levar o corpo ao limite para contemplar tanta beleza, ou haverá lugares que devem permanecer intactos na sua solidão? Vulcão Kawah Ijen, Indonésia. Quando a noite cai sobre Java, o vulcão Kawah Ijen mostra aquilo que o tornou único no mundo. Correntes de fogo azul elétrico que descem pelas encostas e parecem saídas de um cenário irreal. Este fenômeno acontece quando o gás sulfuroso escapa sob grande pressão e se incendeia ao entrar em contato com o ar. O efeito é hipnotizante, uma luz intensa que brilha na escuridão da cratera. Mas a beleza tem um preço. O ar está carregado de vapores agressivos que obrigam ao uso de máscara, enquanto, no fundo, repousa um lago de acidez extrema. Tudo ali revela a química da Terra em estado puro. Neste ambiente duro e quase inacreditável, os mineiros locais descem até o interior do vulcão para recolher enxofre sólido, transportando cestos muito pesados por entre nuvens tóxicas. O contraste é forte de um lado, o encanto visual do chamado fogo azul, do outro a realidade exigente de quem trabalha ali para sobreviver.
Ver aquelas silhuetas recortadas contra o brilho azulado é uma imagem difícil de esquecer e deixa uma reflexão inevitável. Será o ser humano a dominar o vulcão? Ou será o vulcão a permitir por instantes a nossa presença? Kawa Ijen é ao mesmo tempo um prodígio natural e um lugar de enorme dureza. Área geotérmica de Verir, Islândia. Caminhar por Verir é aproximar-se de um cenário que parece pertencer a outro mundo sem sequer sair da Terra. Neste canto da Islândia, as cores habituais da paisagem desaparecem e dão lugar a tons ocres vermelhos, intensos e amarelos, marcados pelo enxofre. Não há relva nem sinais de suavidade. O terreno é dominado pelo assobio forte das fumarolas e por poças de lama a ferver que rebentam de forma inesperada. Tudo ali transmite uma sensação crua e poderosa, como se a crosta terrestre fosse apenas uma camada frágil a separar-nos de uma energia subterrânea sempre pronta a emergir. O mais curioso é que a composição mineral deste solo é muito semelhante à encontrada pelas missões espaciais em Marte. No meio dos vapores densos de enxofre, o isolamento torna-se tão profundo que a experiência ganha um caráter quase real. Verir não é apenas um lugar de interesse geológico. É também uma janela aberta para aquilo que ainda desconhecemos, um espaço que nos faz pensar na forma como outros mundos poderão existir. Aqui o silêncio só é interrompido pela voz da própria Terra, lembrando-nos que vivemos sobre um planeta que respira, se move e continua a transformar-se sob os nossos pés. Deserto de Danakil, Etiópia. O deserto de Danakil é uma explosão de cores tão intensa que quase parece irreal. Situado numa depressão abaixo do nível do mar, este lugar nasce de uma atividade vulcânica constante que espalha sais e ácidos em tons amarelos muito vivos e verdes intensos. O chão estala sob os pés como se fosse uma crosta frágil sobre um forno aceso, enquanto os gases tóxicos tornam o ar pesado e difícil. Aqui não há sombra nem alívio. Tudo transmite a sensação de uma terra em permanente fervura, exposta a um sol duro, sem qualquer gesto de clemência. Apesar de ser um dos ambientes mais hostis do planeta,
Danakil tem uma força crua que atrai quem procura perceber até onde pode ir a resistência humana. É também um lugar geologicamente raro, onde a Terra se abre lentamente num processo que com o tempo poderá dar origem a um novo oceano. Ao mesmo tempo, continuam a passar por ali caravanas de camelos usadas há gerações para transportar blocos de sal sob um calor quase insuportável. Danakil lembra-nos que o nosso mundo está vivo, em transformação constante, e que há paisagens que não pedem admiração fácil, mas sim respeito verdadeiro. Ponte suspensa de Hussaini, Paquistão. Há uma linha muito fina entre uma simples ligação entre margens e uma verdadeira prova de necessidade, e esta ponte no norte do Paquistão mostra isso a cada tábua gasta. O vento que desce do Karakoram faz a estrutura oscilar sobre as águas frias do rio Hunza, enquanto os pés procuram apoio em pranchas de madeira irregulares, algumas delas já desaparecidas. Não é uma atração criada para visitantes em busca de emoção. Para as aldeias da zona, esta ponte representa uma ligação essencial com o resto do mundo. Ver uma criança atravessá-la com calma obriga-nos a repensar o que significa viver com coragem todos os dias. A tensão não vem apenas da altura, mas também da fragilidade dos materiais. As cordas rangem, o rio ruge por baixo, e cada passo exige atenção, equilíbrio e sangue frio. Aqui um movimento mal calculado não é apenas um susto, pode mudar tudo em segundos. Ao chegar ao outro lado, o sentimento não é propriamente de vitória, mas de alívio profundo, quase silencioso. Hussaini é um símbolo da resistência humana e deixa uma pergunta simples: quantas vezes nos queixamos das nossas comodidades, esquecendo que para algumas pessoas o caminho diário ainda depende de umas tábuas, umas cordas e muita confiança. Wadi Rum, Jordânia. Há lugares que parecem pertencer a outro mundo, e Wadi Rum é um dos grandes exemplos quando se fala de viagem, aventura e conforto no deserto. Com as suas areias avermelhadas e formações rochosas enormes, este território da Jordânia tornou-se muito mais do que um cenário de cinema. Hoje é também um destino procurado por quem deseja uma experiência mais cuidada, próxima da natureza, mas sem abdicar do bem-estar.
Caminhar por este deserto é entrar num universo de tons quentes, onde o silêncio pesa suavemente e a paisagem se abre com uma grandeza difícil de esquecer. Em 2026, a experiência ganhou ainda mais força com a popularidade dos domos panorâmicos e do campismo voltado para a observação do céu. Estes alojamentos simples nas linhas, mas muito confortáveis, permitem sentir a imensidão do deserto, sem perder a comodidade. Para lá da sua aparência quase marciana, o Wadi Rum mantém uma ligação profunda à cultura beduína, às suas histórias rotas e formas de receber quem chega. É um destino para quem procura mais do que uma fotografia bonita, um lugar onde se pode desligar do ruído digital, respirar devagar e reencontrar calma sob um dos céus mais limpos da Terra. Estrada de Fairy Meadows, Paquistão. Se existe um caminho para o paraíso, dificilmente seria este mesmo que conduza a uma das pradarias mais belas do Himalaia. A estrada de Fairy Meadows parece uma cicatriz de poeira aberta, à mão, na encosta de um precipício, onde a largura do jipe é quase a própria largura do caminho. Não há guardas de proteção nem margem para grandes erros. Cada curva depende da firmeza do condutor e da resistência de um veículo que avança devagar, quase a desafiar a gravidade. Lá embaixo, o vazio aparece tão próximo que o corpo demora a aceitar a verdadeira dimensão do risco. Ainda assim, há neste trajeto uma força difícil de explicar. A subida funciona como uma passagem dura antes da serenidade das pradarias e da presença imensa do Nanga Parbat. O contraste entre a tensão da estrada e a calma alpina de Fairy Meadows é justamente o que torna a experiência tão marcante. É como se a montanha exigisse paciência, coragem e respeito antes de revelar a sua beleza. Valeria a pena enfrentar um caminho tão exigente por uma vista que poucos veem ao vivo. Esta estrada recorda-nos que muitas vezes as paisagens mais belas ficam guardadas por acessos difíceis. Ferrovia Qinghai-Tibete, China. O chamado Comboio das Nuvens é uma das grandes demonstrações de engenharia em lugares onde tudo parecia difícil demais. Ao percorrer algumas das linhas ferroviárias mais altas do mundo, acima dos 5.000 metros, este gigante de aço atravessa zonas onde o oxigênio é tão escasso que os passageiros dependem de carruagens pressurizadas, pensadas com o rigor de uma cabine de avião.
Mas o maior desafio está debaixo dos carris. O solo é permafrost, uma camada gelada e frágil, que pode perder estabilidade com pequenas alterações de temperatura. Para evitar esse risco, milhares de tubos de refrigeração ajudam a manter o terreno frio, permitindo que o comboio avance sobre um equilíbrio delicado. Olhar pela janela é acompanhar o chamado teto do mundo, em toda a sua imensidão. Planícies sem fim e a moverem-se ao longe, e picos nevados recortados contra um céu azul profundo, dão ao percurso uma escala difícil de esquecer. Esta viagem mostra a grandeza do Tibete e, ao mesmo tempo, a ousadia humana de construir onde quase nada parece simples. Aqui a tecnologia moderna encontra uma natureza dura, elevada e silenciosa, num caminho em que até respirar lembra os limites do corpo. No fim ficam os glaciares, o ar fino e uma pergunta que acompanha a viagem até onde pode chegar a ambição humana. Corrente de Saltstraumen, Noruega. Sentir o rugido de Saltstraumen é encontrar o oceano no seu estado mais intenso. Neste estreito norueguês, o mar não parece simplesmente correr, parece romper com força. Cerca de 400 milhões de metros cúbicos de água passam por um canal estreito, com apenas 150 metros de largura, criando uma das correntes de maré mais poderosas do mundo. O resultado é uma dança inquietante de remoinhos enormes que se abrem na superfície como portas para uma profundidade desconhecida. É uma demonstração clara da força bruta da natureza e de nossa pequena escala perante os ritmos antigos do Ártico. Por baixo dessa aparência turbulenta, existe, porém, uma surpresa fascinante. As águas agitadas de Saltstraumen ajudam a oxigenar o fundo marinho, criando condições para corais e várias espécies prosperarem num ambiente cheio de vida. No centro do caos, a natureza encontra uma forma de florescer. Observar este fenômeno a partir da ponte é sentir uma vibração que atravessa o corpo, como se o movimento da água revelasse a energia escondida da terra. Que segredos guardará este gigante líquido para quem se aproxima da margem e acompanha em silêncio a sua força?
Ilhas flutuantes dos Urus, Peru, Bolívia. Se alguma vez pensou que viver em terra firme era a única possibilidade, as Ilhas dos Urus no Lago Titicaca mostram outra forma de habitar o mundo. A quase 4.000 metros de altitude, esta comunidade construiu ilhas próprias com raízes e camadas de totora, uma planta aquática que faz parte da sua vida há séculos. É uma engenharia antiga, simples e engenhosa, a flutuar sobre um dos lagos navegáveis mais altos do planeta. O mais curioso é que estas ilhas não estão presas para sempre ao mesmo lugar. Quando é preciso, podem soltar as amarras e deslocar-se acompanhando as mudanças da água ou da convivência. Mas esta vida sobre o lago exige trabalho constante. As ilhas precisam de ser reforçadas regularmente com novas camadas de totora para manterem a firmeza e não se afundarem. É uma relação diária com a água, feita de cuidado, paciência e conhecimento herdado. Em 2026, a comunidade também integra painéis solares e soluções modernas de energia, juntando tradição antiga e futuro sustentável. Este lugar convida-nos a pensar no que é realmente necessário para viver bem. Conseguiria morar numa casa que balança suavemente a cada passo, sabendo que o chão debaixo dos pés é feito de uma planta. Oymyakon, Rússia. Neste canto da Sibéria, o inverno não é apenas uma estação, é uma força que parece querer apagar qualquer vestígio de calor. Oymyakon é conhecido como um dos lugares habitados mais frios do planeta, onde as temperaturas descem frequentemente para valores abaixo dos 60 graus negativos. Aqui até a matéria parece comportar-se de outra forma. O metal torna-se frágil, quase como vidro, e a respiração congela no ar em pequenos cristais, produzindo um som que os habitantes chamam de sussurro das estrelas. Sobreviver depende de gestos simples e constantes como manter os motores dos carros ligados durante horas, porque se arrefecerem demasiado, podem nunca mais voltar a arrancar. O que mais impressiona é a naturalidade com que a vida continua neste frio extremo. As crianças seguem para a escola, envoltas em várias camadas de roupa, enquanto o ar parece tão espesso que quase se sente na boca. Há uma beleza dura na luz azulada que cobre a tundra e nos cursos de água que não congelam por completo, alimentados por correntes subterrâneas.
Estar em Oymyakon é tocar um dos limites da resistência humana e perceber que a vida encontra a forma de criar raízes, mesmo onde tudo parece dizer o contrário. E fica a pergunta: o que mantém realmente uma comunidade aquecida? O fogo ou a ligação profunda entre as pessoas? Anadyr, Rússia. No extremo oriental da Sibéria, onde o mapa quase parece tocar os limites do Alasca, Anadyr surge como uma presença inesperada no meio da vastidão gelada. Para contrariar a dureza do inverno prolongado e a brancura repetida da tundra, a cidade cobriu-se de cores vivas e grandes murais nas fachadas. É uma forma de resistência pela cor, uma resposta humana a um ambiente que facilmente poderia tornar tudo cinzento e pesado. Mas há outro detalhe que torna este lugar especial. Da sua costa, ao olhar para o horizonte, está-se muito perto da linha internacional de mudança de data, como se o amanhã começasse mesmo ali diante do mar. Viver nesta fronteira remota exige uma força pouco comum. Os ventos podem soprar com tanta violência que em certas zonas foram instaladas cordas nas ruas para ajudar os habitantes a caminhar com segurança. É uma cidade feita de contrastes fortes. Casas pintadas com tons quentes, rodeadas por uma natureza fria, ampla e severa. Em Anadyr, cada cor parece ter um propósito, quase como se dissesse que a alegria também pode nascer nos lugares mais difíceis. Esta necessidade de trazer luz para a escuridão recorda-nos que mesmo no limite do mundo, o espírito humano encontra a maneira de se afirmar. Mosteiro de Dhankar, Índia. Para concluir esta viagem, subimos ao Vale de Spiti, no Himalaia, onde o Mosteiro de Dhankar parece nascer naturalmente das pontas de rocha. Esta fortaleza espiritual, com mais de 1000 anos de história, agarra-se a um precipício impressionante, com antigas celas monásticas suspensas sobre o vazio. Estar ali é compreender uma forma de paz que não depende apenas do silêncio, mas da presença esmagadora da paisagem. À volta às montanhas nuas, o ar frio e a luz dura da altitude criam um ambiente que parece limpar os pensamentos e recordar a beleza imperfeita de tudo o que existe. Mas esta construção notável vive num equilíbrio frágil. A erosão da montanha de barro que lhe serve de base mostra que talvez estejamos a ver apenas uma parte final da sua longa história.
Ouvir o eco dos mantras misturado com o vento, enquanto o olhar desce para o abismo, é uma experiência que vai além da imagem e toca algo mais profundo. Depois de atravessar tantos lugares improváveis, fica uma pergunta inevitável: quantos destes tesouros estaremos dispostos a proteger antes que o tempo e a própria terra os reclamem para sempre?